Alô amigos, bem-vindos a mais um episódio desta épica batalha que envolveu os temíveis paraquedistas alemães na luta pela estratégica ponte de Primosole, às portas da cidade de Catânia, Sicília. Esta ponte, localizada sobre o rio Simetro, é via vital para que o momento de avanço do 8º Exército Britânico não perca seu ímpeto em direção à conquista da Sicília e, posteriormente, na conquista da Itália. As forças britânicas são constituídas pela Durham Light Infantry Division, apoiadas pelo 44º Royal Tank Regiment. Pela sinopse da batalha, entendemos que por alguma falha na cadeia de comando, abandonamos a margem sul do rio Simetro, após sermos vitoriosos na difícil batalha anterior. Segue o link acima. O ataque aliado vai se iniciar às 5h30 da manhã e terá a duração de cerca de 1 hora. Inicialmente, somos informados que as tropas britânicas avançarão, com toda a sua força, sobre as nossas posições, que devem ser defendidas a todo custo. Se obtivermos sucesso nessa primeira fase, devemos proceder a um contra-ataque, visando reconquistar as posições abandonadas no dia anterior. Adicionalmente, precisamos evitar que unidades blindadas consigam sair pela borda sul do mapa. As forças com as quais vamos contar são basicamente as mesmas da batalha anterior, o 1º Batalhão dos Fallschirmjäger, paraquedistas alemães. Como essa batalha ocorre antes do nascer do sol e sob neblina, as condições de visibilidade serão limitadas a 75 metros. Fato importante quando levarmos em conta a disposição de nossas tropas. Se obtivermos sucesso nessa primeira etapa, vamos contra-atacar em direção aos objetivos assinalados no mapa. Como advertências adicionais, somos informados que nossas tropas não vão obter nenhuma substituição durante a campanha e que cada unidade participará de ao menos 2 missões. Os suprimentos de munição serão plenamente repostos. Vamos contar também com o suporte de artilharia, com 3 seções de 81 mm dentro do mapa, e com um pelotão de 120 mm de fora do mapa. Além disso, teremos 5 Target Reference Points, sobre os quais já nos referimos em vídeo anterior. Se tiver interesse, segue o link acima. Os objetivos primários desta missão são: primeiro, defender as depressões do terreno marcadas no mapa, com 300 pontos de vitória em cada, dando um total de 900 pontos. 2. Contra-atacar em direção à cabeça de ponte perdida, com 3 objetivos valendo 150 pontos cada, em um total de 450 pontos. E, finalmente, evitar a saída de forças inimigas pela borda sul do mapa, valendo mais 300 pontos, para um total de 1.650 pontos em disputa. Bem, vamos então à disposição de nossas forças, preparando-nos para esta luta. Aqui temos a visão panorâmica do mapa, com os ícones das tropas à nossa disposição. Em direção ao sul, vemos a ponte de Primosole e as áreas previamente ocupadas pelas nossas forças. Podemos ver as crateras dos impactos do fogo de artilharia no entorno da ponte e das edificações da área. Vamos então identificar os objetivos iniciais que devemos defender. Existe uma depressão que percorre o mapa na direção norte-sul, com 3 pontos identificados que devem ser defendidos. Esta é a localização por onde os tanques do inimigo vão procurar sair do mapa, o que devemos tentar impedir. Caso tenhamos sucesso nesta primeira fase, devemos contra-atacar em direção aos 3 objetivos localizados na região norte do mapa. Identificados os principais objetivos, vamos iniciar a organização de nossas forças, devendo, como princípio geral, adotar uma instância defensiva, impedir com que o inimigo ocupe os objetivos na depressão do terreno. A organização vai acontecer inicialmente na região oeste do mapa.
E a minha ideia aqui é avançar todas as forças disponíveis, mais à frente, para ajudar tanto na defesa destas posições, assim como dar suporte na segunda fase da operação. Como podemos ver, através do traço de cor azul, que dá a ideia da efetividade da linha de tiro. A visibilidade no mapa é de apenas cerca de 75 metros, o que devemos levar em conta na hora de dispor nossas unidades, principalmente as unidades anti-tanque. O traço de cor vermelha representa a efetividade da linha de comando entre as unidades de quartel-general, às quais vamos nos referir apenas como unidades HQ, a partir de agora, e suas unidades subordinadas. As linhas em vermelho vivo implicam que a comunicação entre as unidades é efetiva, com os benefícios de reduzir a taxa de supressão e melhorar o desempenho das unidades em comunicação com as unidades HQ. As linhas vermelho escuro mostram que essa comunicação não está sendo efetiva. As unidades que contam com rádio não precisam de contato visual com as unidades subordinadas para exercer a melhora do desempenho, desde que essas unidades também disponham de radiocomunicação. Vamos mobilizar os vários grupos de metralhadoras com seu deslocamento rápido mais à frente. A velocidade de deslocamento como rápido é indicado pelo traço de cor amarela, que reduz o tempo para reposicionar as unidades, com o inconveniente de deixá-las progressivamente mais cansadas, o que vai reduzir o seu desempenho durante a luta. Antes de progredirmos na organização das tropas, vamos utilizar um efeito do mecanismo do jogo, que permite clarear artificialmente a área de combate. Para combater a ameaça blindada inimiga, vamos também avançar as unidades anti-tanque, mais à frente, juntamente com as unidades dedicadas a carregar munição. Inicialmente, vamos apenas posicioná-las mais à frente, para mais tarde detalhar melhor sua localização, levando em conta os fatores de linha de tiro e visibilidade. Este canhão Flak 88, nossa principal arma anti-tanque, conta apenas com um operador. O resto da equipe provavelmente morreu durante a última batalha. Por esse motivo, devo posicioná-la de forma mais protegida. Na retaguarda, temos várias unidades HQ, e é necessário checar a integridade de suas linhas de comando e movimentá-las de forma que essas linhas se mantenham com a coloração vermelho vivo. A linha de comando dessa unidade HQ, responsável direta pelos canhões anti-tanque, se encontra claramente prejudicada, e vamos tentar melhorar isto em um momento mais à frente da organização. Este HQ vai permanecer nessa posição, mais à retaguarda, pois ela comanda as unidades de morteiro aqui posicionadas. Uma vez reposicionadas as forças na retaguarda da área oeste, vamos iniciar a reorganização da retaguarda a leste. Esta unidade HQ porta duas submetralhadoras MP-40, extremamente efetivas a curtas distâncias, e vou colocá-la de forma protegida atrás do muro de pedra. O grupo de observadores avançados, como pode ser visto, tem acesso à radiocomunicação
e sua função fundamental é ativar o fogo dos morteiros nas posições previamente determinadas, os famosos Target Reference Points, o que permite um curto de tempo entre a solicitação e a entrega das barragens. As linhas de comando são sempre checadas para garantir o bom desempenho das unidades. Em condições habituais, procuro colocar as metralhadoras em uma posição em que possam suprimir o inimigo à distância. Aqui, isto não será possível, pois as condições de visibilidade são pobres. Eu vou ter que destacá-las para a linha mais à frente, também sob a proteção parcial do muro. Sempre que possível, procuro desmembrar as unidades em subunidades mais especializadas, colocando grupos de assalto mais próximos às linhas de ataque que o inimigo presumidamente vai seguir, mantendo os grupos com as MG-42 fornecendo suporte à distância. Essa unidade HQ comanda muitas outras unidades de combate. Portanto, vou deslocá-la para fora da linha de tiro do inimigo, na depressão do terreno junto ao muro, mantendo sua integridade ao máximo possível.
Subunidades com armas anti-tanque vão ser deslocadas para as áreas nas quais supomos que os blindados inimigos vão percorrer. Essas armas são os rifles anti-tanque e sachês com explosivos, que são muito potentes, mas com alcance máximo de 15 metros, o que torna muito arriscado o seu uso. Estas tropas estão localizadas próximas a uma cerca de madeira, que não proporciona proteção ou esconderijo adequado. Elas se retirarão para o outro lado da depressão, onde vão ter uma linha de tiro adequada e em posição mais protegida. As unidades anti-tanque são deslocadas em direção à rodovia, onde vão permanecer escondidas, procurando surpreender as forças blindadas do inimigo. Terminada a organização na retaguarda e na região central ao leste, passa a organizar a frente a oeste, que considera a mais importante, pois o inimigo vai poder contar com uma área de floresta, que impede com que tenhamos uma ideia da sua movimentação. Estas tropas serão mantidas junto ao muro, protegidas, aguardando o eventual ataque do inimigo. As tropas serão divididas em subunidades especializadas, com os grupos de assalto mais à frente e os de suporte mais à retaguarda. As unidades de infantaria anti-tanque se deslocarão para junto à via de tráfego, onde permanecerão escondidos na floresta.
A integridade das vias de comando é exaustivamente checada, pois as condições em que a luta se dará, com uma proximidade muito grande entre nossas tropas e as do inimigo, é extremamente estressante. E a proximidade dos oficiais é fundamental para evitar o pânico e a supressão dos nossos homens. As tropas mais à retaguarda são direcionadas para o front. O canhão com munição de 20 mm, ideal para a supressão da infantaria, é colocado como suporte à linha de trincheiras avançadas. Recolocando a imagem da floresta, é possível notar que o avanço do inimigo vai ocorrer protegido de nossa observação até os limites das nossas trincheiras. Este é o momento mais importante da organização, que é o cuidadoso posicionamento das unidades Flak 88, de forma a terem uma linha de tiro adequada, sem grande exposição à infantaria inimiga. Esta unidade fará a cobertura da via de acesso que passa pelo meio da floresta, provável via de aproximação dos blindados inimigos. A cuidadosa escolha da posição onde ficará postada é fundamental para que possamos usufruir de todo o potencial destrutivo desta arma. Vamos cercá-la por unidades antitanque de nossa infantaria, bem como por outras unidades de paraquedistas, para impedir sua supressão por tropas da infantaria inimiga. Os últimos preparativos são efetuados, com reposicionamento de algumas unidades para as trincheiras, onde deverão ficar mais seguras, e o posicionamento de outro Flak 88 junto à rodovia central.
A última unidade de Flak 88 é colocado no extremo norte do mapa, para evitar que algum blindado inimigo consiga atingir o objetivo de sair deste mapa por este setor. Como um último detalhe, vamos avaliar o lançamento de uma barragem de morteiros na área de floresta à frente de nossas tropas. A ideia é usar o Target Reference Point localizado naquela região, lançando uma barragem de forma linear naquele front, com o objetivo de desorganizar o avanço do inimigo naquela área. Ich brauche hier Artillerieunterstützung. Artillerieschlag freigegeben. Artillerieschlag freigegeben. Artilleriemission. Com a imediata resposta das equipes de morteiro, terminamos nossos preparativos e, após cerca de 1 hora, podemos salvar a partida e iniciar a batalha. Espero que tenham gostado e que esse vídeo seja útil na compreensão da missão que virá a seguir. Com isso nos despedimos, fiquem bem, fiquem seguros e usem máscara. Namastê!